Eu sou Bárbara Eliodoro, advogada de família, especializada em demandas complexas de alienação parental e falsas denúncias. A alienação parental, ela é um ato, né, que a pessoa faz com que a criança ela crie, faça uma campanha de difamação, uma campanha de ódio, para que aquela criança rejeite o outro genitor. E pode ter uma razão ou não. Mas os atos de alienação, eles são diversos. Eles podem ser sutis, o que é inclusive bem mais difícil de você acabar detectando. Eles podem ser mais óbvios. Então, impedir a criança de estar com outro genitor, com outra genitora, omitir informações escolares, médicas da criança, não respeitar o convívio fixado num acordo judicial enfim, de guarda, não informar, não pedir autorização para, por exemplo, mudança de domicílio, que mais? Imputar falsas denúncias, acusações que não aconteceram, tudo isso com o objetivo de acabar com o vínculo de afeto, porque uma vez que esse vínculo de afeto acaba, essa pessoa que está alienando, ela nem precisa ter muito esforço, porque a própria criança rejeita aquele outro genitor, e aí você entra num problema muito mais complexo, que é a reconstrução desses vínculos. Primeiro, você tem que realmente buscar uma pessoa especializada. Pode ser um psicólogo, pode ser um advogado, mas uma pessoa que trabalhe com isso para poder entender. Muitas vezes a gente vê profissionais que fomentam o litígio e você acaba piorando uma situação de alienação. Então, você tem que entender se aquela situação ela realmente é uma situação de alienação ou outras situações, como por exemplo, tem pessoas que rejeitam aquele pai ou aquela mãe, mas não é decorrente de uma alienação que aquela pessoa está praticando, mas é decorrente de uma ação que aquele próprio genitor ou genitora está praticando. Um exemplo, se eu tenho uma pessoa, um pai que sempre que ele pega a criança, ele está alcoolizado, ele é agressivo. Não que ele bata, mas ele tem aquela postura, a criança fica envergonhada. E aí a criança começa a não querer conviver com essa pessoa. E aí a pessoa vai e acusa o outro de estar alienando. Não, na verdade é uma conduta decorrente do próprio comportamento. Então, assim, é bem complexo. A gente tem que entender o momento. Num momento pós-separação, é comum que exista esse afastamento, mas buscando um profissional especializado, a gente vai entender se você está passando por algum tipo de situação de alienação ou não. No processo, quando você está vivendo um processo de conflito familiar, a conversa e a consulta com o especialista é importante porque muitas vezes você não vai precisar entrar com o processo. Mas uma coisa que a gente fala que é fundamental, e eu falo isso, inclusive eu dei algumas aulas com esse objetivo, é que você consegue modificar o comportamento através de orientações que são extrajurídicas, inclusive, mas que são pessoas que estão acostumadas a isso, estão há 20 anos fazendo isso, já entendem o comportamento da criança, do que está alienado e do alienador. Então, com modificação de comportamentos, você consegue muitas vezes cessar um processo de alienação sem ter que mexer com o processo, porque muitas vezes você está correspondendo àquele movimento da pessoa que está alienando. E a pessoa não tem essa facilidade de entender, de compreender. Então, quando você faz um trabalho comportamental, você consegue orientar essa pessoa, ela vai ter uma sobrevida, um respiro com relação ao comportamento, e muitas vezes não vai nem precisar entrar. Ou, às vezes, ela vai entender se ela realmente tem que fazer isso de forma rápida, antes que seja tarde, porque é muito melhor você entrar na frente do que você se defender de um processo grave, muitas vezes com falsa acusação, e outras vezes você vai apenas conseguir conduzir da melhor forma e orientar o cliente. A lei de alienação parental, ela prevê algumas medidas, e são sempre medidas terapêuticas. As pessoas têm a mania de falar que a lei, ela vem como uma punição, mas na verdade é para você retirar aquela criança daquele ambiente hostil, e você, como uma forma terapêutica, tem algumas medidas. Pode ser uma advertência, né, da pessoa que está fazendo aquilo, sob pena de repente, se ela insistir, ter uma outra medida. Pode ser a fixação de multas para caso de descumprimento de convívio regulamentado. Pode ser o aumento do convívio com outro genitor que está sendo alienado. E esse aumento desse convívio tem que ser pedido judicialmente. Todas as medidas têm que ser pedidas judicialmente. Mas por que você aumenta o convívio? Para penalizar aquela pessoa? Não, para você estreitar esses afetos, esses vínculos que estão sendo prejudicados ali com aquela conduta alienadora. E, por fim, até a alteração do regime de guarda da criança. Que quase 90% dos casos de processo graves de litígio, a gente tem que atuar com uma parte criminal, porque é muito comum que a gente tenha falsas acusações. E existe a questão de que um dos crimes que a gente trabalha são diversos, mas são os crimes contra a honra. Então, para que essa pessoa
esteja alienando, ela vai acusar esse pai, essa mãe de alguma questão que muitas vezes é envolvendo questões criminais. Então a gente precisa trabalhar junto e questionar até mesmo essa acusação para que não deixe isso crescer. Muitas vezes uma fala repetida se torna verdade no judiciário, esse tempo de acusação não é o mesmo tempo depois que as coisas estão resolvidas. Então, a atuação do criminal é fundamental. A gente precisa trabalhar junto com o criminal. Então, eu sei exatamente o que você está sentindo, todos os problemas que você vem enfrentando com a questão da alienação parental. São 20 anos atuando nessa demanda, muitas vezes cansado de não ser compreendido, muitas vezes exaurido financeiramente e cansado por ter passado por vários advogados que se diziam, mas que não eram especialistas. Então, eu entendo exatamente o que você está sentindo e eu sei como te ajudar. Se você quer entender melhor sobre isso, entre em contato com a gente.